Oi, eu sou o Coelho e hoje é Mitos e Balelas. Então, pessoal, eu estou começando esse quadro aqui no canal, que é o Mitos e Balelas. Nesse quadro eu vou estar falando sobre conceitos errados que existem e que permeiam esse meio da musculação, fitness, bodybuilding, etc., que são conceitos geralmente baseados em princípios empíricos, de certa forma até válidos, ou algumas vezes com até algum tipo de teste científico, mas que são utilizados de forma completamente errada e geram comportamentos e práticas que não são interessantes. O primeiro mito ou prática errada que eu quero falar a respeito é a respeito do consumo de ovo cru. O consumo de ovo cru é uma prática que está bastante arraigada nessa subcultura do fitness, bodybuilding, musculação. E tem muita gente experiente, principalmente amadores bastante experientes, que ainda fazem dessa prática. Ainda que isso seja completamente errado e condenável do ponto de vista nutricional. Mas isso faz parte dessa cultura. A gente assiste em filmes como, por exemplo, o Rock, tomando ovo cru. E como tomar o ovo cru é uma coisa bastante desagradável, muita gente acaba fazendo isso achando que está fazendo um esforço maior ainda e que vai ter resultados melhores do que se ele fizesse um omelete ou cozinhasse aqueles ovos. E ele está fazendo exatamente o contrário. Ele vai ter um resultado pior com o ovo cru. Eu não estou querendo dizer que seja impossível você ter bons resultados ingerindo o ovo cru. Mas, dependendo da sua dieta, isso pode vir até realmente a prejudicar seus macros de forma bastante significativa e você realmente ficar com uma quantidade de proteína muito inferior àquela que seria ideal para a sua dieta. Então, por exemplo, imagine que sua dieta tem aí 30% da proteína proveniente de ovo. O ovo é um alimento barato e muita gente acaba usando bastante ovo justamente por causa do custo e praticidade de armazenamento, que a gente pode comprar bastante ovo e deixar na geladeira. Ele dura um certo período relativamente longo, então ele é prático. Mas, por exemplo, se a sua dieta tem 30% de proteína a partir do ovo, se você ingerir esse ovo cru, você vai estar perdendo uma grande parte da proteína da sua dieta. E por que isso acontece? Bom, qual que é a proteína principal que a gente tem no ovo? A gente tem albumina. A ovo-albumina é a principal proteína presente no ovo. E o que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos ligadas por ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas elas são muito fortes. E são elas que dão a sequência de aminoácidos que definem uma proteína. Cada proteína tem uma sequência de aminoácidos diferente. Duas proteínas diferentes, elas podem até ter exatamente os mesmos aminoácidos, mas se eles estiverem em uma ordem diferente, a gente tem outra proteína. Essa sequência de aminoácidos, ela se assemelha mais ou menos a essa correntinha de clipes aqui, tá? Ela é uma sequência de aminoácidos, tá ok? Só que essa sequência de aminoácidos dessa forma aqui que eu estou mostrando, retinha, ela não existe na natureza. Nenhuma proteína é estável nessa configuração. A gente não vê isso aqui. Isso aqui é a chamada configuração primária, ou estrutura primária. A estrutura primária é a sequência reta de aminoácidos. Na realidade, o que acontece? O que a gente tem na prática são estruturas secundárias, terciárias e quaternárias de proteína. E o que isso significa? Quando essa proteína vai sendo produzida lá no organismo, existe uma atração entre certas partes da proteína com outras partes dela mesma. Então ela faz um enovelamento. Ela vai se prender nela mesma por pontes de hidrogênio, pontes de enxofre, etc. E ela vai se ligar em partes dela mesma. Então uma parte da proteína acaba se ligando em outra parte dessa mesma proteína. E aí a gente tem a proteína lá toda enroladinha, geralmente em forma de espiral. Tá, ok? Que seriam aí as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. O que é uma estrutura secundária? A estrutura secundária é a primeira dobra da proteína. Ou seja, são aquelas atrações mais simples. Depois que ela formou essa estrutura secundária, digamos essa daqui, por exemplo, ela ainda se dobra mais uma vez e forma a estrutura terciária, que seria aí uma estrutura mais complexa ainda, tá? E mais difícil ainda de ser quebrada, né? Essa
estrutura terciária. O ovo cru, ele está nessa estrutura terciária. Tá? Ele está nessa estrutura terciária aqui, que é uma estrutura onde a proteína, a albumina, ela está bem enroladinha. E aí ela se dobra em torno de si mesmo e forma albuminas, digamos assim, forma proteínas que se diluem na água e ficam ali flutuando e conseguem flutuar na água e ficar líquida. Por isso que a gema do ovo é líquida. Ela está em estrutura terciária. A albumina não tem estrutura quaternária, mas ela poderia se dobrar mais ainda e formar uma estrutura quaternária. Não acontece com a albumina, mas acontece com outras proteínas. A albumina, quando ela está no ovo cru, ela está líquida, porque ela tem essas estruturas, essas unidades bem separadas, que elas não se prendem umas às outras e conseguem flutuar ali na água. E a gente tem o ovo cru. Quando a gente cozinha o ovo, toda a albumina dele sofre um processo que é chamado de desnaturação. O que é a desnaturação? Essas ligações que prendiam uma parte da proteína a outra, né, essas ligações aqui, elas se quebram nesse processo de desnaturação. E a proteína, ela perde a estrutura terciária. No caso da albumina, ela perde a estrutura terciária e volta para a estrutura secundária. Tá? Nessa estrutura secundária, imagina que você tem um monte de mola bem apertadinha, bem pequenininha, de tal forma que elas não se misturam. Você pode passar a mão nelas ali e a gente vai ter um monte de molinhas ali, todas separadas. É a clara do ovo crua, líquida. Quando você aquece, o que acontece? É como se você abrisse essas molas, ou seja, você entra em estrutura secundária, que é menos organizada, e você solta essas molas para ver o que vai acontecer. Elas vão se engarranchar uma na outra de uma forma que elas vão ficar todas presas umas às outras. E aí a gente não tem mais a fluidez, ou seja, ela deixa de ser líquida. Por quê? A albumina ela se prende uma na outra e forma uma estrutura sólida. Isso é chamado de precipitação da albumina. Então, esse é o processo de cozimento do ovo. A gente cozinha o ovo para desnaturar a proteína. Então a gente desnatura a albumina. Nessa desnaturação, ela não perdeu nenhum aminoácido, ela não perdeu nenhuma característica nutricional. Ela só simplesmente mudou de forma. E aí o que acontece quando a gente ingere o ovo que não está cozido, que não está desnaturado, que está com estrutura terciária? O nosso organismo não consegue quebrar essa estrutura terciária para que a gente absorva essa proteína. E aí o que ela vai acontecer? Ela vai ficar no intestino. E ela vai ficar tempo demais no intestino e, lógico, ela vai continuar fazendo o trânsito intestinal. Ela vai passar por todo o intestino delgado e chegar no intestino grosso. Quando ela chegar no intestino grosso, o que vai acontecer? As bactérias do intestino grosso vão fazer a festa. E aí o que a gente vai ter? Gases. É por isso que quando a gente come muito ovo, a gente tem bastante gás. E quando você ingere o ovo cru, você tem muito mais gás. Em estudos científicos que estão linkados aqui na descrição, vocês podem encontrar que o ovo cru ele tem uma absorção de menos de 42%. Ou seja, 58% do ovo cru vai para o intestino grosso. E o que vai para o intestino grosso, praticamente tudo, é transformado em gás ou eliminado nas fezes, porque o intestino grosso não tem uma capacidade de absorção de proteínas significativa. A absorção de proteínas ela acontece no intestino delgado. Já a absorção do ovo cozido passa de 91%. Então, ou seja, quando a gente ingere um ovo cozido, 91% da proteína dele vai ser absorvido pelo nosso intestino. Quando a gente ingere um ovo cru, só 48% é que é ingerido. Então você joga mais da metade daquele ovo fora. O ovo cozido, sim, é um alimento excelente, de alto valor biológico pela proteína de excelente qualidade do ovo e também de alta absorção e alto aproveitamento pelo nosso organismo, o que torna realmente o ovo um excelente alimento para quem tem uma alta exigência de proteína, que é o caso de quem treina e de quem tem uma atividade física extenuante que causa lesão muscular que precisa de recuperação. Então, pessoal, da próxima vez que vocês assistirem rock e ficarem muito inspirados para treinar, saiam para correr de manhã assim, vai, aproveita, faz o aeróbico em jejum, mas não toma os ovos crus que ele toma, porque aquilo ali é uma coisa de anos 70,
é uma coisa icônica dos anos 70. Os estudos vieram mais ou menos naquela época, um pouquinho depois, e a gente ficou com essa tradição de ingerir ovo cru. Passou a ser, como eu disse, até um símbolo assim, né, de hardcore. Tomo ovo cru, né, eu não tenho nojo de beber ovo cru, mas isso daí nutricionalmente não é nada interessante do ponto de vista do processamento de alimento para que ele seja melhor aproveitado pelo corpo. Isso não é nada interessante. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser ver mais informações, você pode assistir os meus vídeos anteriores que estão aqui. Você pode também se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, tanto da série de mitos e balelas quanto a série normal do canal, onde eu vou estar falando de assuntos variados. Você também pode curtir a página do Facebook, onde eventualmente eu vou estar postando alguma coisa diferente ou fazendo algum comentário sobre alguma coisa relacionada ao canal, e lá eu sempre posto os vídeos do canal, então aparece no seu feed do Facebook, fica mais fácil para você ver que tem vídeo novo. Eu também queria agradecer ao Alessandro Arduini, um artista muito bom que fez essa imagem muito legal que eu estou usando agora no canal, estou usando também na página do Facebook. Muito obrigado, Alessandro, ficou muito legal a imagem, eu vou usar com muito carinho aqui no canal e também lá na página. E parabéns pelo seu trabalho, que você realmente é muito bom como ilustrador. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais!